Olá, meu nome é Luciana, sou a professora do Instituto Monte Oreb e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre gestão de instituição para o curso de secretariado escolar. Bem, meus caros alunos, vamos começar falando um pouquinho da atuação do profissional na educação, na instituição, do secretário escolar. Um secretário por excelência, né? Só um minutinho. Secretariado escolar, um educador por excelência. Muito tem se falado ultimamente sobre essa competência, essa atuação do secretário escolar. Eu deixo aqui claro que a atuação do secretário é assistir à direção da instituição de ensino. Esse é o seu papel principal dentro de uma instituição, além de ser um educador também. Assim, tanto os professores, diretores, orientadores, fonoaudiólogos, psicólogos são diretamente educadores. O pessoal da limpeza, da administração são educadores indiretamente. Tá? E o papel do secretário escolar também faz parte dessa educação, entre meios e fins nesse processo. Portanto, o secretário escolar precisa saber se conhecer, ele precisa conhecer o seu papel dentro da instituição, ele precisa se comportar como um educador, corrigindo, atuando de forma indiretamente dentro dessa educação. Os professores sonham muito em uma educação mais abrangente, uma educação mais expansiva, e todos são responsáveis por almejarem esse desejo da instituição. As tendências pedagógicas na prática escolar. Aqui. Tendências pedagógicas e práticas escolar. Nós vamos falar de algumas correntes. Nós temos aqui o filósofo Cipriano, né, que ele nos dá aqui essas três correntes. E na apostila de vocês esse conteúdo também está explícito no capítulo 7. Uma das necessidades reais do verdadeiro educador, aí incluído o secretário escolar, é a de compreender essas perspectivas. A educação como redenção, educação como reprodução e a transformação social, a crítico social, que essa diz sobre a realidade, né, que vive a comunidade, que vive os alunos. Então, conhecer essa realidade faz parte também da forma de como educar cada discente, tá? Aqui temos que, segundo o autor Cipriano Luquezzi, identificou essas correntes, essas tendências filosóficas, a tendência redentora que compreende a educação como uma forma de salvar, a reprodutora que considera o espaço escolar como um lugar de preparação para a vida em uma sociedade, e a transformadora, né? Paulo Freire também nos fala muito dessa corrente, da transformadora, do crítico social dos conteúdos, tá? As pedagogias progressistas tendem a unificar nas escolas atividades fins, atividades meios, sendo que ambas se completam dentro de uma proposta maior, que é a de construção do projeto político-pedagógico. Nós vamos falar do projeto político-pedagógico no último capítulo, no último módulo. Então, por agora, basta saber que ele existe, é um documento oficial da instituição, e logo mais falaremos mais a respeito dele. Tudo bem? No capítulo 2, a gente introduz com a gestão. Nós estamos falando de gestão, de instituição de ensino, e essa gestão, ela nos dá a ideia de que o que é gestão? É gerir, né? Ela vem de gerência. E a administração? A administração é a ação, é o fazer. A gente geralmente administra pessoas, tá? Eu tenho um conceito para vocês, eu trouxe esse conceito aqui para vocês. Só um minutinho. Entendendo a gestão. Gestão, então, é gerir, é o mesmo que uma gerência. Gestão é o ato de incentivar a participação, estimular a autonomia, a responsabilidade dos funcionários, focando no processo político-administrativo. Já a administração é o ato de assumir a responsabilidade, fazer acontecer, lidar, influenciar, guiar a direção. É a ação do processo, tá? E qual é a função de um gestor? O que faz um gestor? Os gestores das organizações possuem uma série de responsabilidades de ensino inerentes ao departamento ou à equipe, que estão frente às demais, tá? Determinar metas, objetivos, as reuniões, o que deseja se alcançar, almejar, tem uma visão
dessas instituições. E um gerente administrativo, ele atua com a equipe, ele responde pelos recursos humanos, supervisando o setor. Vamos começar um pouquinho a entender essa administração. Nós falamos então que gestão é o ato de gerenciar, a administração geralmente há pessoas, há recursos, é a ação do fazer. Então vamos tentar conhecer um pouquinho como começou tudo isso, de onde vem essa administração. Nós temos alguns pensadores que influenciou muito nessa parte da administração. E vamos conhecer então o Frederico Winslow Taylor, né, que ele é pai da administração científica, ele é conhecido assim, pai da administração científica. Taylor, ele nasceu em 56, faleceu em 1915, foi fundador da administração científica. Nasceu na Filadélfia, nos Estados Unidos. Ele foi de uma família que priorizava muito o lucro, tá? A poupança, lucro. Ele iniciou seu trabalho junto aos operários de uma fábrica. Lá, ele, além de outros dados, verificava e fazia anotações. Deixa eu passar um conceitinho para vocês, vai ficar mais fácil de vocês compreenderem e depois façamos a leitura. Imaginemos o seguinte: João é pai de Pedrinho e João pede a Pedrinho que lave o seu carro. Pedrinho foi lavar o carro e aí João foi observar como ele fazia esse procedimento. Porque da primeira vez ele levou 6 horas para lavar o carro. Então João sentou, pegou um caderno de anotações e começou a verificar de que forma Pedrinho estava lavando o seu carro. Pedrinho gastava muito tempo buscando torneiras, balde, sabão, escova. Ele ia e voltava, tinha muito tempo disperso. Então o João percebeu que Pedrinho levava muito tempo para poder lavar o carro, desperdiçava esse tempo. O que ele fez? Ele pensou, vou facilitar, né? Ele foi lá e pegou todos esses itens necessários e colocou próximo a Pedrinho. Então ele percebeu que houve o quê? Um custo de tempo. Ele ganhou um tempo. Ao invés de Pedrinho sair várias vezes, ele colocando todos esses utensílios próximo de Pedrinho, houve uma redução muito grande de tempo. E Pedrinho não estava nada feliz em lavar esse carro. Então ele pensou, o que eu vou fazer? Deu umas notinhas lá, 10 reais para o Pedrinho comprar de pipa. Ele ficou muito feliz, muito satisfeito. E aí foi lavar o carro, ganhou em menos tempo. Da primeira vez foram 6 horas, ele gastou bem menos que isso, ainda lavou a bicicleta. O que eu quero dizer? Que o Frederico Taylor foi da mesma forma. Em sua fábrica, a fábrica que ele atuava, ele começou a observar como funcionava, como era o procedimento da gerência com os operários com os próprios operários. E ele achava que tinha muitos operários que eram dispersos, preguiçosos. Ele achava assim, preguiçosos, esse é o termo. Então ele começou a fazer anotações, ele anotava tudo o que ele observava, quanto tempo uma pessoa gastava em determinada tarefa, os seus movimentos, ele tinha essa necessidade, essa observância. Então ele fez um estudo, foi fazendo estudo dia a dia, e ele percebeu e trabalhou com o quê? Com desperdício de tempo. Ele era a favor que as pessoas se capacitassem para determinada tarefa, que elas tivessem conhecimento do que estivessem fazendo, para não ficar com tempo ocioso. Deu para entender um pouquinho desse conceito de como ele visou a administração. Ele teve uma contribuição muito importante ainda nos tempos de hoje. Então voltamos aqui. A produção era regular, de baixa, sendo que o mesmo deveria ser capaz de uma produção bem maior e mais qualidade. Ele também percebeu que não era justo se, vamos imaginar, eu analiso 5 processos e você 10 processos. Você acha justo que você ganhe o mesmo tanto que eu, ou que eu ganhe o mesmo tanto que você, que almejou fazer mais, que teve mais produção? Não, né? Então, tinha muita gente insatisfeita com esse processo. Então, o que o Taylor é a favor? Da padronização das tarefas e dos salários, tá? Taylor também defende em sua tese os seguintes temas: todos os empregados
deveriam ser criteriosamente selecionados pelas empresas. E isso, hoje em dia, a gente já conhece esse drama, né? Muitas empresas, elas têm esse requisito, é tanto que, às vezes, no próprio edital ou na própria unificação do que se pretende da vaga, tem lá o perfil do candidato. Os empregados devem ocupar cargos para os quais estejam realmente qualificados. Você que vai ser um secretário escolar, você agora está fazendo o quê? Se capacitando, conhecendo para poder atuar na função, não é verdade? Então, os empregados devem proporcionar ao empregado um ambiente saudável, isso é o mínimo, né? E uma cooperação psicológica. Então, aqui nós introduzimos, nós sintetizamos aqui o Taylor, o pai da administração. Vamos começar a falar um pouquinho de Ford. Ford lembra alguma coisa para vocês? Carro, não é? Alguém daí gritou carro, eu ouvi daqui. Exatamente. Ford, ele não inventou o automóvel, tá? Não foi ele que inventou o automóvel. O que ele se popularizou foi com a multiplicação do processo de padronização do carro. Vamos falar um pouquinho de Ford, então. Só um minutinho. Depois a gente volta aqui. Essas duas figuras aqui, gente, são do tempo em movimento, tá? Estudada por Taylor. Era uma esteira onde as peças principais iam ser colocadas e cada um dentro da sua atividade. Eu indico a vocês, o filme é muito legal, é pequenininho e é de um conteúdo imenso. Tá aqui, tempos modernos, tá? Então aqui está o princípio. Ford, administração moderna. O primeiro modelo Ford T foi esse carro, padronizado pela linha Ford automobilística, e aqui estava a matéria-prima que saía o produto, ou seja, Ford era a favor de que não ficasse a matéria-prima, de que ela fosse transformada em produto. Por isso essa padronização, essa esteira com o produto, e no final da esteira o produto já em si consistentado. Então Ford, ele não inventou o automóvel, e nem mesmo a linha de montagem em série, tá? Henry Ford, ele nascido em 63, faleceu em 47, ele era mecânico e chegou até a possuir uma fábrica de automóveis, mas logo faliu. O que projetou o sucesso de Ford foi sua ideia de popularizar a venda, a produção do automóvel, o que não acontecia na época, tendo com isso um mercado restrito de consumidores. Ford inovou, administrou de forma progressiva, colocando o salário a $5 por dia para os empregados e cada um também tinha um terço da participação. Ou seja, ele levou a satisfação do operário porque ele também ganhava com isso. Com a esteira houve menos desperdício de tempo, né? Conseguia se realizar muito mais carros em menos tempo e ele conseguiu abrir várias linhas da Ford. Foi isso que popularizou esse sucesso que até hoje existe da marca Ford carro. E ele teve alguns princípios básicos, né? Ele ditou alguns princípios básicos, como o princípio da intensificação, que é a diminuição do tempo de fabricação e entrega do produto. Ou seja, quanto menos tempo para fabricar, mais carro sairia, porque sobrava tempo para fazer mais um, não era isso? Então, Henry Ford talvez seja uma das pessoas mais conhecidas no mundo da administração moderna. Iniciou sua vida como simples mecânico, chegando a ocupar o cargo de engenheiro-chefe de uma fábrica, porém seu maior feito foi ter constituído o Ford Motor Company, né, que foi esse carrinho que eu mostrei para vocês. Aqui no Brasil ele é conhecido como carro bigode, depois vocês podem pesquisar esses modelos. Em 1913 a fábrica já produzia 800 carros por dia. Com a implantação desse sistema, o princípio da economicidade é a redução do volume da matéria-prima em estoque. Se não tiver matéria-prima no estoque, ela está sendo o quê? Sendo processada. Então, isso é lucro. Ou seja, a sua transformação em produto é de imediato. E o princípio da produtividade. Especialização e capacitação dos operários, mão de obra farta e de qualidade. É claro que foi necessário especializar o operário para que pudesse haver essa constância, esse sistema que bombou, né? Vendeu bastante. Deixa eu me colocar aqui. Tá. Então vamos falar agora um pouquinho da administração. O segundo Fayol, outro estudioso muito importante da nossa linha, né? Da nossa administração aqui. Henry Fayol, nascido em 41,
falecido em 1925, nasceu em Constantinopla e faleceu em Paris. Fez carreira profissional em engenharia de Minas, trabalhou em empresa metalúrgica e carbonífera. Segundo a sua concepção, as empresas apresentaram 6 funções. Funções técnicas, funções comerciais, financeiras, de segurança, contábeis e administrativas. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Aqui, para a FAIO, a administração é parte de 6 funções. Técnicas são produção de bens e serviços da empresa. As comerciais é compra, venda, permutação. As financeiras, procura e gerência de capitais. Segurança, proteção e preservação dos bens e também das pessoas, né? Contábeis, inventários, registros, balanços, custos estatísticos e administrativas. Lembrando que a administrativa é uma administração geral. E aí, o que acontece? Essa administração geral, ela abrange todos esses setores. A gente consegue visualizar uma cadeia, né? Uma pirâmide, com algumas gerências, com algumas partes administrativas. Quando eu falo assim, partes comerciais, o que vem à mente? Não são esses setores de comércios, lojas varejistas, de vendas, de compras, de segurança, segurança do trabalho, segurança de pessoas. Então, ele fez o quê? Ele fez um diagrama, houve essa divisão de responsabilidades nessas teorias. As funções básicas defendidas por FAIO no seu tempo, hoje não acontecem da mesma forma. Elas são caracterizadas com áreas administrativas e são chamadas agora de administração geral. As técnicas de área de produção, manufaturado ou operações, as comerciais são de vendas ou marketing, e as de segurança são ultimamente controladas pelas funções financeiras. As financeiras surgiram em função de recursos, e as de recursos humanos trabalham de gestão de pessoas. A teoria clássica da organização propõe uma estrutura organizacional na empresa, com um pouco de métodos e técnicas organizadas militares e eclesiásticas. Vocês conseguem visualizar um quartel? Ele é composto por algumas hierarquias, por exemplo, capitão, primeiro tenente, segundo tenente, essas patentes, e aí forma o quê? Uma hierarquização de distribuição, né, de tarefas, atividades e responsabilidades. E na forma eclesiástica, nós temos como um principal podemos surgir da Igreja Católica. Nós temos lá em cima o Papa, bispo, padre, né? E monges, e aí vai distribuindo, e todo o clero, todas as pessoas que frequentam essas cadeiras. Então, uma de subordinação. Os cientistas administrativos, Money, FAIO, Rickley, tiveram a organização militar como um modelo correto de comportamento administrativo. Então, desse modo, o que eles fizeram? Reforça essa concepção dessa teoria, e a organização que nós temos hoje é baseada nessa estrutura, nessa dispersão de atividades. Então, existe uma cadeia de comando, uma linha de autoridade, e que define quem é e quem está subordinado. Nós temos aqui na teoria clássica, ela trata da organização, enfatiza as tarefas, as tecnologias, inspira em sistemas de engenharia, autoridade centralizada, linhas claras de autoridade, especialização, competência, atenuação e divisão. Essas são as teorias clássicas. Já as teorias das relações humanas, ela trata exatamente do que? Da organização como grupo de pessoas. Ela enfatiza as pessoas, ela é inspirada em sistemas de psicologia, delegação de autoridade, autonomia do empregado, ou seja, o empregado tem voz, tá, dentro da instituição, confiança e abertura, ênfase nas relações entre as pessoas, confiança nas pessoas. Agora vamos imaginar aqui uma instituição. Vamos colocar o Monte Oreb como exemplo. Nós temos o diretor, coordenador, tem a parte administrativa, a administração e o financeiro. Então, existe toda uma divisão de responsabilidade, de funções e atividades que são atribuídas em prol de um único objetivo. Qual é? Levar a educação, expandir a educação por todos os meios, né?
Esse é o que almeja, é o processo primordial da instituição. Até aí tá tudo bem? Então vamos continuar. Aqui. Nós falamos do FAIOL, das suas 6 funções. Ele propõe essa estrutura organizacional da empresa, prever, visualizar o futuro, traçar uma programação, organizar, construir duplo organismo do material social da empresa, comandar, tem o comando, isso também tem no exército, né? Lembra que nós falamos agora há pouco? Coordenar, que é um lugar de humanizar todos os atos, controlar, verificar que tudo ocorra de acordo com o que se espera. As teorias, eu coloquei aqui para vocês uma diferenciação entre a teoria de Fayol, a teoria administrativa clássica, a de Taylor, só um minutinho que voltou, a de Taylor, a teoria da administração científica, teoria de Fayol, ênfase na estrutura da organização, a de Taylor é uma ênfase na definição de tarefas de empregados, teoria de Fayol, objetivo de aumentar a eficiência da organização, e a de Taylor, objetivo de aumentar a eficiência da organização, mas por meio da especialização dos operários. Certo? Pois bem. Gestão de pessoas, os trabalhos em grupos e suas importâncias. O trabalho individual, ele é importante, de fato. É aquele que você conhece as suas atividades, o que você tende a fazer e a forma que você tem de contribuir com a instituição, com a empresa, né, com a atividade. Mas o trabalho em equipe, ele engrandece todos esses processos. O trabalho em equipe, quando todos falam a mesma linguagem, quando todos estão em prol do mesmo objetivo, ele tende a enriquecer os conhecimentos de cada um e levar ao quê? Levar ao sucesso, à eficiência, né? O trabalho em grupo, em equipe, ele surgiu através de das teorias das relações humanas, em 1930. Essa ciência estuda o comportamento de cada um dentro da instituição, de como se gerencia, qual é o comportamento do gerente, do seu subordinado, do auxiliar administrativo, do pessoal da limpeza. Então, uma ciência que vem estudar o comportamento humano, o comportamento em equipe, e de que forma cada um pode contribuir em prol daquele objetivo. No capítulo 3 da apostila de vocês, nós temos aí a gestão de pessoas, os trabalhos em grupos. Surgiu em 1930, nos Estados Unidos, a teoria das relações humanas. As ciências sociais, bem como a psicologia do trabalho e a psicologia industrial, concentrando seu desenvolvimento nos temas que predominam diretamente na produção do trabalhador, teoricamente estuda-se através dela a personalidade do trabalhador. As pessoas têm seu comportamento apoiado inteiramente nos grupos. Os trabalhadores se comportam de acordo com as normas e padrões sociais. Cada grupo social desenvolve crenças e expectativas em relação à administração. Dessa forma, sejam as mesmas reais ou imaginárias, elas influenciam nas atitudes e nas normas e nos padrões de comportamento do grupo, os quais vão determinar como aceitáveis ou não. Em nosso local de trabalho, nos comportamos participando de grupos sociais organizados. Qual é essa importância? A importância do cargo não costuma ser o forte. Na empresa, sim, o conteúdo e a natureza do trabalho é o que devem prevalecer. É a forma como eu posso contribuir com o outro colega, como eu posso acrescentar em um processo de desenvolvimento. Tá? Então, o trabalho em grupo ele é simples, mas quando você se vê diante de um departamento, de uma atividade que é maçante, repetitiva, isso não nos faz ficarmos insatisfeitos. E a produção, a tendência é realmente cair. Portanto, o trabalho em equipe é motivador. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre essa comunicação. A comunicação, o seu papel é fundamental na empresa. Toda comunicação, ela é muito importante, porque quem tenta se comunicar tem uma mensagem a transmitir, tem algo a se passar, certo? Certo. Comunicação é a troca de quê? É a troca de informação.
A comunicação no ambiente de trabalho, ela compreende uma série de ferramentas que visam manter todos os colaboradores a par do que está acontecendo. Então, se eu não consigo passar para o próximo o que acontece, se eu não tenho essa comunicação, essa forma de chegar no outro e transmitir, vai ficar uma comunicação quebrada. Ou seja, o processo ele não vai ser de sucesso, ele não vai ser realizado, porque alguém se omitiu a passar informações. A partir do momento em que você pode fazer e não faz, você deixou de contribuir para o bem maior de um todo, tá? A comunicação é responsável por transmitir mensagens claras, com o objetivo de aprimorar a rotina do trabalhador. A comunicação é uma ferramenta crucial em todas as suas faces e, através delas, iremos desenvolver uma boa avaliação do desempenho. Comunicação é a troca de informações. Temos elas de vários tipos, simbólicas, por exemplo, no trânsito. Nós temos comunicação? Sim. Quando o sinal está vermelho, você recebeu o quê? Uma mensagem, houve uma comunicação? Sim. Se você conhecer as regras do vermelho, do verde e do amarelo, você vai entender que aquele vermelho te dá uma mensagem de pare, certo? Então, acredito que precisamos enfocar quanto a comunicação é importante no ambiente de secretaria escolar. Eu havia dito bem no comecinho da aula que o secretário escolar, ele assiste à direção, né? Ele auxilia o gestor administrativo, os coordenadores, os docentes. Então, essa comunicação é importante para esse processo institucional. Ela proporciona informação, compreensão ao propósito de conduzir as pessoas às tarefas, conduzir as atitudes necessárias que promovam a motivação, a cooperação e a satisfação nos cargos. Administrar e comunicar estão diretamente ligados. Cabe à chefia direta ou imediata desenvolver canais adequados de comunicação entre si, seu grupo de trabalho, ou seja, sua secretária escolar, para que todos fiquem sabendo extremamente o que deve ser feito, para com isso poder ajudar seu local de trabalho a melhorar, inclusive contribuindo com o pessoal. A participação das pessoas nos assuntos, decisões e o comprometimento com relação ao seu local de trabalho dão diretamente de forma eficaz através da comunicação. O que não pode acontecer é o ruído, é a falta de comunicação, é a falta de inserção, de conhecimento, né? Eu não vou falar com fulano, porque eu não vou muito com a cara de fulano. Houve uma quebra, uma ruptura entre essa comunicação, ela não vai ficar perfeita. Então, vamos falar agora um pouquinho dessa função do gestor de administrar. Deixa eu só lembrar, as redes de comunicação hoje, através da tecnologia, ela teve uma expansão, certo? Por exemplo, hoje, a nossa aula, ela é uma forma de comunicação virtual. Então, assim, são vários critérios, são várias técnicas, são vários instrumentos que a gente tem hoje. O WhatsApp é uma forma de comunicação que tem sido utilizada muito dentro das instituições, nas empresas, né, porque ela é imediata, a resposta é imediata. A comunicação interna, a gestão eficaz, melhora o clima organizacional, ajuda a motivar os colaboradores que passam a confiar mais na empresa, onde trabalham por aprofundar mais nos seus processos internos. O processo administrativo. Que funções do gestor? Qual é a função do gestor? Além de gerir. Nós temos aqui como processo administrativo o planejamento, a organização, a direção e o controle. File definiu a previsão, organização, comando, coordenação e controle. Quem definiu? File, lembre-se disso. Agora temos uma nova abordagem a esses mesmos requisitos. Há vários autores que definem no seu modo as funções administrativas. Apesar de algumas divergências, todos aceitam planejamento, a organização, a direção e o controle como funções básicas do administrador. E aí temos o chamado processo administrativo. Vamos ver aqui o quadro. Planejamento. O que é o planejamento? Elaborar as previsões, determinação de objetivos, determinação do procedimento, a organização, departamentalização, delegar funções, autoridade, responsabilidade, a divisão do trabalho, estabelecimento de relações e a direção, comunicação, motivação de pessoal, liderança, desenvolvimento de pessoas, o controle, a definição e os padrões de desempenhos e se tudo isso que se almeja está dentro do que já foi dito aqui anteriormente.
Aqui, pelo processo administrativo, nós temos aqui, ó, definir missões. Ai, gente, eu esqueço que é só triscar. Definir missões, formar objetivos, programas e atividades, designar as pessoas, coordenar os esforços, comunicar, motivar. É tarefa da direção, é a função do gestor. Então, todos esses itens são funções do diretor. É o que eles devem fazer, né? Motivar, incentivar, organizar, delegar, cooperar. Dúvidas? Não, né, gente? Se tiver, pode gritar aí. Vamos aqui. Não, vamos falar primeiro agora da qualidade total. O que é qualidade total? A qualidade total é uma decorrência da aplicação da melhoria contínua. É importante que o secretário escolar tenha o propósito de suas tarefas na secretaria desenvolvida na mais completa perfeição. A qualidade total em serviços poderia ser definida como a ausência de defeitos na qualidade percebida. Um bom caminho para evitar chegar uma negativa da qualidade é o quê? Ser eficiente, fazer o melhor, ser o melhor. Confiabilidade, ela envolve tratar com coerência o desempenho, procurar ao longo do tempo manter constância. Competência significa possuir as habilidades necessárias. E a cortesia, que envolve a forma de como você receber, tratar as boas maneiras, o respeito. Credibilidade envolve a confiança necessária, o crédito, a honestidade. E compreender e conhecer o cliente, envolver fazer um efeito esforço. E como isso funciona dentro do campo escolar? Qual é o secretário? Como ele pode levar essa qualidade total? Na cortesia, recebendo bem pais, alunos, comunidades, professores, assessorando, né, servindo e sendo honesto com as informações prestadas, as pesquisas realizadas pelo Ministério da Educação, compreender e conhecer o cliente. Quem é o cliente? É toda a comunidade, são alunos, são os pais dos alunos, são os professores, isso é a comunidade, né? E a confiabilidade é você passar confiança na sua atividade, você conhecer o seu papel lá dentro, o que você pode oferecer de melhor na instituição. Você conhece os 10 mandamentos da qualidade total? Vamos falar aqui do chavenato. Aqui. Aqui. A satisfação é do cliente. O cliente deve ser a pessoa mais importante da organização. Isso na psicologia e na psiquiatria funciona bem. Sem o cliente não tem, né? Então, o cliente sempre vai ter razão, né? O cliente é a parte mais importante. Só coloca aqui um pouquinho. A empresa precisa prever as necessidades e superar as expectativas do cliente. A gestão pela qualidade assegura a satisfação de todos os que fazem parte de diversos processos da empresa, clientes externos e clientes internos. Gerência participativa. É preciso criar a cultura da participação e passar as informações necessárias aos empregados. Participação fortalece decisões, mobiliza as forças e gera o compromisso de todos com o resultado. A constância de propósitos. A doação de novos valores é um processo lento e gradual, que deve levar em conta a cultura existente na organização. Os novos princípios devem ser repetidos e reforçados, estimulados em sua prática até que a mudança desse seja irreversível. Aperfeiçoamento contínuo, que é o avanço tecnológico, a renovação dos costumes, do comportamento, leva a mudanças rápidas nas reais necessidades. Desenvolvimento de RH, recursos humanos. É possível ter o máximo controle sobre os empregados, determinar normas rígidas, supervisionar, fiscalizar, mas nada será tão eficaz quanto o espírito de colaboração, de equipe. Nós falamos de gestão de equipe. Garantia de qualidade. A base da garantia de qualidade está no planejamento e na sistematização dos processos. Não aceitação de erros, o padrão de desempenho desejado na empresa deve ser zero defeito. Esse princípio deve ser incorporado à maneira de pensar. Gerências de processos. A gerência de processos, aliada ao conceito de cadeia cliente-fornecedor, faz cair as barreiras entre as áreas da empresa. Disseminação de informações, que a implantação de qualidade total tem como pré-requisito a transparência.
Nós falamos dessas 10, citamos, na verdade, as 10, não aceitar o erro, sempre procurar melhorar. A gestão de qualidade precisa liderar em equipe. Mobiliário do secretário. Os armários, arquivos na secretaria escolar jamais devem ser perto das portas, perto da cantina, tá? Para a segurança do setor, das documentações dos alunos, é necessário que os armários estejam bem fechados e o local seja protegido, bem ventilado, bem iluminado, até porque ele se guarda documentos cujo tempo se estende até a 25, 30 anos, 50 anos dentro da repartição de uma instituição. Então, ela tem que ser bem iluminada, a mesa do secretário deve ser a última, os auxiliares ou os atendentes à frente, dispondo para poder fazer a filtragem, né? Se eu sou assistente administrativo e eu posso ajudar, eu posso receber aquela pessoa que eu consigo fazer, eu não preciso delegar ao secretário. Então, as da frente dos auxiliares administrativos para fazer essa filtragem. Nós temos aqui na apostila de vocês um mapinha de como funciona essas localizações de secretários. E é importante, se a secretaria da escola que você trabalha tem mais de 1.000 alunos, sugere-se que tenha um serviço interno, ou seja, um atendimento externo, de forma que a organização de arquivos, documentação para expedição em geral, de uma rápida reunião, caso seja necessário, com seus auxiliares. Ou seja, você pode tirar um tempo para fazer essa organização com o ambiente fechado, desde que avisado. Tudo o que você for fazer tem que ser avisado, tem que ser colocado para conhecimento dos pais, daquele público. Então, mas você tiver 1.000 alunos, você pode ter aí algumas horas para poder fazer essa organização de documentação. Aqui nós falamos das 10, deixa eu ver o que temos aqui. Ética e responsabilidade. Caros, ser ético é saber filtrar melhor os estímulos e valores do mundo. O ser ético age como responsabilidade social quando cumpre de forma harmônica os seus deveres, suas obrigações sociais. Este tema tem sido trabalhado com certa veemência nas organizações públicas e privadas. Acredito que, em virtude do tema gestão de pessoas, está tão em voga nos últimos anos. Trata-se da capacidade das instituições agirem com seriedade e respeito para com a sociedade de uma forma geral, e com compromisso em seu entorno. Não se concebe mais uma empresa que não se preocupa com o bem-estar dos seus pares. Além de ser politicamente correto, percebe-se que economicamente é muito mais viável. Por exemplo, trabalhar coleta seletiva dos municípios não deveria ser uma questão de modismo, e sim um processo de conscientização da população. Estamos falando aqui de qualidade de vida. A ética constitui um conjunto de valores, princípios morais que define o que é certo e o que é errado, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Dentro de um grupo, de uma organização, o que é certo para mim? É certo para você? O que eu costumo dizer errado é errado para você? Mas de uma forma geral, dentro da sociedade, você sabe distinguir o certo e o errado? Você tem seus princípios. A ética é esse conjunto de princípios, é o que rege entre ser e não ser, certo ou errado. O comportamento ético, ele constitui um elemento catalisador de ações socialmente responsáveis da organização por meio de seus administradores. Um administrador ético alcança sucesso a partir de práticas administrativas caracterizadas por equidade e justiça. Sem ética, seu trabalho não vai muito longe. O sucesso não acontece. Nenhum local, empresa ou setor de trabalho destaca-se politicamente sem a ética. Quando se engana aos outros, dá-se informações intencionalmente incorretas, isso é faltar com a ética. Quando eu passo uma informação errônea, ou quando eu posso ajudar e não faço, tudo isso me faz ser uma pessoa que não utiliza, que não tem esse conceito de uma ética, né? Usar de má fé, intencionalmente. Todo esse sistema de trabalho presume valores de confiança e justiça. Logo, nunca esqueça. A secretária de uma escola é o local mais ético que você possivelmente vai encontrar, ou que irá transformar na sua prática profissional. Por quê? Porque é onde o secretário vai passar informações dos discentes, dos docentes, da instituição, do projeto político,
de como funciona. Então, assim, é um lugar onde o secretário deve utilizar de total ética, de boas maneiras, de boas condutas, de bom comportamento. E missão e visão. A missão, ela se refere pelo que nasceu. Né? Vamos imaginar assim, uma instituição ela nasce com missão. Para quê? Ela almeja alguma coisa. E a visão é aquilo que vai fazer com que ela alcance aquilo que ela nasceu. O sucesso que ela pretende é a visão que vai dar a ela passos, formas, técnicas de como utilizar isso. Vamos aqui. Missão e visão. São tópicos fundamentais que devem estar sempre presentes na descrição de todas as empresas, sejam elas grandes ou pequenas. É uma forma clara, objetiva e eficiente de apresentar o negócio e ao mesmo tempo posicionar, permitindo ao público identificar com a mesma. A missão justifica a razão da empresa existir, porque ela foi criada. Qual é o propósito? De que pretende agregar os funcionários, clientes e fornecedores? A visão é o instituto que busca o futuro. Vamos usar aqui como exemplo a empresa Walmart. Por exemplo, a missão é vender por menos para as pessoas viverem melhor. Ela nasceu com essa missão, com esse objetivo. Então, tudo que ela fez foi visando isso, vender menor para as pessoas viverem melhor. E qual é a visão dela? Ser o melhor varejista do Brasil, o que ela almeja dentro daquilo que ela nasceu. Então, missão, eu nasci com aquele propósito, e visão, eu vou alcançar aquele objetivo. Transforme seu ambiente de trabalho, ou seja, sua secretaria escolar, num local de missão e de visão. Você tem que saber por que você está ali, o que você pretende alcançar, e a visão, você vai buscar esse meio de conseguir chegar aonde você nasceu, o seu objetivo principal. E agora o projeto político-pedagógico. Você conhece o projeto político-pedagógico? Sabe o que significa, o que é e para que serve um projeto político-pedagógico? Ele é conhecido como PPP. O projeto político-pedagógico é um documento institucional, oficial da instituição, e toda instituição deve ter o seu. Nele está embasada a história da instituição, quando ela foi fundada, a quantidade de turmas, de docente, de material, de patrimônio, quantos funcionários, quantos turnos oferece, ou seja, toda a história, toda a vida cultural de uma comunidade está embasada, está dentro desse projeto político-pedagógico. E quem é que ajuda nessa elaboração? São os professores, são os alunos, a comunidade, os pais, os alunos. Então, todos são responsáveis pela elaboração do projeto político-pedagógico, inclusive o secretário escolar. Então, o projeto político-pedagógico, ele tem por finalidade possibilitar a participação de segmentos organizados da comunidade escolar no planejamento e gestão da instituição educacional. Ele possibilita uma administração democrática, participativa, claro, todos participam, com inovações dos diversos setores da escola, pois todos os integrantes da escola, além de pais e responsáveis, participam de sua elaboração. E é importante enfatizar, frisar, que ele deve ficar às claras, ou seja, as pessoas devem ter acesso, a comunidade deve ter acesso a esse projeto político-pedagógico, porque nele tem missão e nele tem visão. Nele tem o que a escola, o todo, pretende alcançar, e o que eles têm feito, a forma no dia a dia, tem feito para poder alcançar esse objetivo. Todos os que fazem parte da comunidade escolar ou das ações da escola são educadores, direta ou indiretamente. E as funções da secretaria devem complementar integralmente as atividades docentes e acadêmicas com articuladoras e objetivos, metas das instituições de ensino. Ou seja, processar melhor a educação possível frente às premissas humanas e sociais. Cabe, portanto, ao secretário escolar se inteirar das funções diretamente educativas, saber qual a linha pedagógica que a sua escola adota, qual é a tendência que ela aplica, né? Assumir os melhores pressupostos possíveis que possam ajudar na concepção da sua meta maior de trabalho, tanto nos termos de processo, quanto nos produtos e serviços educacionais prestados à comunidade em geral. A secretaria e seus agentes precisam estar cientes do papel que prestam. Ler sobre educação, sobre as legislações de ensino,
participar das reuniões, das atividades acadêmicas, ler sobre educação e seus pressupostos teóricos e práticos, entender as tecnologias educacionais, aplicá-las no cotidiano, na prestação de serviços, longe dos estereotipos e técnicas puras e simples. O trabalho de um secretário do projeto político-pedagógico não deve ser burocrático, e sim participativos, onde todos possam ter cada um dar a sua completude, né, dar o seu ponto de vista, deve investir no maior e melhor didático-pedagógico, tendo seu facilitador da complementariedade dessas funções. Aí se integram as formas como são tratados os pais, os alunos, os professores, servidores e membros da comunidade social, quando procuram o entendimento, simbologia social e política das atividades burocráticas, dos registros, dos papéis. Essa é uma das funções dos secretários, e no projeto político-pedagógico também devem estar listadas todas essas atividades, em busca sempre de melhoria, como fazer melhor, como colocar melhor, ou seja, você dá a sua contribuição no projeto político-pedagógico, e esse fica aberto a todos, o portal da transparência, tá? O PPP é da escola, mas todos devem ter esse acesso, a comunidade deve ter esse acesso. Pois bem, meus queridos alunos, nós chegamos aqui nessa explanação, né? Falamos aqui sinteticamente sobre cada ponto dentro da apostila, fechamos todos os tópicos que foram colocados, e eu peço para vocês que aprofundem, que façam a leitura minuciosamente, cada detalhe, e cada dúvida que vocês venham ter, escrevam para a secretaria, no que eu puder estar ajudando a cada um de vocês. Por hoje é só, nós falamos aqui da gestão, eu agradeço a atenção de todos vocês, uns bons estudos e ao Instituto Monte Oreb.